Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus e colocamos, Senhor, diante do Teu altar todos os lares que nessa hora nos ouve, nos vê, para que a mão do Senhor se estenda sobre a vida espiritual, a vida familiar, sentimental, a vida profissional, a vida física. O Senhor é o Deus abençoador. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias nesta hora. Nós clamamos assim por milagres, por salvação, por libertação, por portas abertas, em nome de Jesus. Amém. Na terra e no céu. A palavra do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amados ouvintes e aqueles que nos ouvem, falar de Jesus atendendo a nossa casa, a nossa família, é maravilhoso, porque nós vivemos isso todos os dias. O que está registrado aqui no capítulo 11 do Evangelho de João é quando Jesus, ele atende uma família composta, registrado na palavra, por Marta, Maria e Lázaro. Ele estava enfermo quando a família, as irmãs, mandaram avisar a Jesus: aquele que tu ama está enfermo. Jesus passava por ali e sempre chegava nesta casa, sempre visitava esta casa. E quando Jesus foi atender, já era o 4º dia, e ele já não estava mais enfermo, mas estava morto. Mas Jesus proferiu uma palavra que nos traz um ensino maravilhoso. Disse que aquele estado não era para a morte, mas era para glorificar o nome do Senhor, para engrandecer o nome de Deus. E quando ele chega lá, ele estava morto. Quando ele chega na casa, a Marta sai ao encontro dele, Maria fica dentro de casa. Ela já tinha uma experiência, a palavra resiste, que era aquela que tinha enxugado os seus pés com os cabelos. É importante nós atentarmos para aquilo que é profético, aquilo que é tradicional, aquilo que é histórico e aquilo que é religioso. Por quê? Porque na medida como nós o recebemos ele na nossa casa, nós desfrutamos do milagre. Se eu enxergo Jesus como histórico, se eu enxergo Jesus como uma ficção, se eu enxergo Jesus como às vezes o mundo quer me apresentar, eu não tenho o resultado dele na minha vida. Aconteceu isso no primeiro instante com Marta. Quando Maria estava ali aguardando, a Marta diz assim: Senhor, ele já está sepultado. O Senhor diz assim: olha, Marta, você precisa entender uma coisa. Aqueles que estão em mim, a casa que eu entro, ainda que esteja morto. Eu não sei qual é o seu problema, você que está me ouvindo nesta hora. Não importa qual é o seu problema, importa é você deixar Jesus entrar na sua casa, no seu coração. Se você deixar, nós não temos como limitar. Ele não é um Deus limitado. Ele não é um Deus que cabe na história. Ele é um Deus que se revela. Quando nós enxergamos ele não como histórico, não como um comportamento de um religioso, mas como um Deus que está vivo, um Deus do impossível, o Deus de toda a glória, o Deus de todo poder, o milagre acontece. Começando pela vida eterna. E as demais coisas não serão, já está acrescentado. Quando ele proferiu essa palavra para Marta, que naquela casa já estava contente com o sepultamento, com a morte do seu irmão, ele disse assim: olha, na minha presença tem ressurreição. Ele já tinha ido na casa da filha de Jairo, ressuscitado no primeiro dia que ela
veio a falecer. Ele já tinha ido ao encontro do filho da viúva de Naim. E agora, ao quarto dia, o Lázaro. Nada é por acaso. Ao terceiro dia, foi reservado para ele um Deus que se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, se você que está ouvindo essa palavra, está ouvindo os louvores, abra o seu coração. Porque como ele disse para Marta naquele momento, para aquela família, ele está dizendo porque a palavra dele não é temporal, ela é eterna. Ele está dizendo assim, ó, aqueles que estão em mim, não existe causa impossível. Aqueles que estão em mim têm resposta nas suas necessidades. Aqueles que estão em mim têm nome escrito no livro da vida. Aqueles que estão em mim podem estar passando por depressão, por enfermidade, por desemprego ou incerteza de salvação. Mas se você deixar ele entrar no seu coração, a certeza vem. Queridos, amados, todos que nos ouvem, e o verso 26, ele diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que mistério é esse? A carne pode voltar ao pó e vai voltar, mas a alma recebe novo corpo na eternidade. Crês tu isso? Você crê que o Deus que nós servimos, que Jesus glorificado, que Jesus, que não é histórico, que não cabe na história, mas é um Deus que se revela, ele que venceu a morte, ele pode te dar vida, vida em abundância, vida eterna? Há muitos nesta hora que estão vivendo a morte espiritual. Estão vivos, literalmente, mas espiritualmente são mortos. Mas se você abrir o seu coração, se você deixar Jesus operar, se você deixar ele entrar na sua casa, o seu coração nesta hora, ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Ele pode te dar vida eterna. Ele diz: Marta, aqui a morte não é mestra. Aqui não existe causa impossível. Aqui não tem limite. Aqui tem milagres. E o maior milagre não é a cura de um câncer. Não é um cego ver, um paralítico andar. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Você tem certeza da sua? Você tem essa salvação? Abre o seu coração e deixa Jesus entrar na sua casa. Porque quando ele entra, o milagre, a vida, a festa, a alegria, a vitória. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Vou perante tua face, ó Senhor. Quem é como tu, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade de mais uma vez estar com milhares de famílias e a certeza que o Senhor adentrou em cada um lar, porque tu és onipresente. Senhor, assim nós colocamos no teu altar a nossa adoração e a nossa glorificação por estar diante de ti, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável do Deus Pai soberano e poderoso, as doces, santas e eterna consolação do Espírito Santo seja sobre a Igreja Fiel Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.